Olá pessoal, tudo bom? Essa é a parte 2 do nosso conjunto de 4 vídeos que vai falar sobre negociações, também visão de conflitos em organização. Então na parte 1 nós vimos a visão, né, de como se forma a visão do conflito como um todo. Nessa parte 2 nós vamos estudar o esquema de como se gera o conflito. Tá? Então a gente precisa entender que nós, como gestores, temos que ter um comportamento de enxergar as coisas nas suas fases e saber atuar de forma pontual. Então, para vocês entenderem melhor, tem um esquema de Robbins aí que fala que um conflito ele tem 4 estágios. Então, o primeiro estágio, né, que a gente está vendo aí chama-se a posição potencial, oposição potencial. Então, as condições que estão envolvidos, né? Qual é a estrutura, a comunicação, a variações de pessoas, quem são os envolvidos ou não. Estágio 2 é a personalização ou a cognição do conflito. Então a gente vê o conflito percebido e o conflito sentido. Lembra que uma conversa, tem um dos vídeos também, mas em sala também a gente já conversou sobre percepção e também sobre sensação. Então é aí essa situação que entra, quando a gente percebe o conflito percebido e o conflito sentido. Né? Sentido envolve energias, envolve a situação abstrata. Percebido é mais concreto. Tá bom? Estágio 3 é o comportamento. Então, quando o conflito já está aberto, porque já está acontecendo, então a gente já entendeu o que está acontecendo, então quem são? Qual é o comportamento dos gestores desse conflito? E a gente vai entender quem está colaborando, a forma de competição que está acontecendo dentro do conflito, se está tendo não enfrentamento, acomodação, concessão, e por aí a gente consegue entender esse comportamento para administrar o conflito. Tá? E o último, as consequências. Então, a melhoria ou a não melhoria. Então, aí a gente vê a melhoria quando a gente tem um resultado positivo diante de um conflito, né, o conflito foi positivo, e a não melhoria quando o conflito não foi positivo. Então, se a gente entender cada postura, cada estágio desse, a gente sabe aonde está o conflito e sabe como agir pontualmente. Nós, como gestores, que estamos dentro do mercado, quem chama desse gestor 3.0, eu chamo de gestor 4.0, né, porque o mercado já está na indústria 4.0, a gente precisa ter uma visão muito rápida em relação a esses estágios. Perceber e agir de forma pontual em cada situação. Tá? Então, vamos um pouquinho aí, a gente abrir um pouquinho melhor essa situação para vocês entenderem. Então, na fase inicial, vocês estão vendo que é quando a gente tenta tratar o conflito assim, a gente sabe quem são os envolvidos, tá? Então a gente tem essas 4 fases. Então, sabe quem são os envolvidos, a gente escuta todos os lados. Tá, eu estou falando do comportamento de um gestor que tem relações humanas como sua estratégia e trabalha dentro da assertividade. Isso por quê? Porque o mercado pede mais esse tipo de pessoa. Então a gente entende qual é o potencial de tratar o problema para si, tá? Envolvendo essas pessoas, e com isso a gente consegue trazer melhor a situação para o nosso controle. Tá? Então, a gente vai despender, lógico, de esforço, mas a gente busca uma solução mais coerente, porque a gente consegue entender ambos os lados. Tá? Então, fase 1, essa inicial, a gente tratar as pessoas, perceber o que está acontecendo e já começar a entender possíveis soluções. A gente encoraja as pessoas a falar, a participar. Estágio 2, que a gente chama de decisiva. Esse estágio, então, a gente provoca explicação. Então, a gente vê os dados, os fatos, sem julgar. A gente consegue pegar essas partes para analisar. Então, a gente já começa a evidenciar posições diante de situações, o problema. Começa a entender e montar cenários. A gente vê qual é a prioridade, qual é a pretensão diante do conflito e mediante ao desafio do job, da empresa. E a gente começa a fazer diagnósticos, ou seja, a partir desse momento eu tenho como base as fontes, as implicações e as análises de ambos os lados, eu consigo montar cenários, plano A, plano B, plano C, cenário A, cenário B, cenário C. Então a gente precisa ver que o conflito já está maduro e a gente precisa tratá-lo. Tá? Então,
já está na fase de atitude mesmo pontual, né? Fase 3, desculpa. Então é aonde que a gente começa a tentar implementar já possíveis soluções e a gente começa a ver informações divergentes, os enfoques e percepções das pessoas em relação ao problema. A gente vê quais são os valores e interesses que estão envolvidos e por isso que a gente tem como base os dois lados lá atrás, porque agora a gente vai ter que filtrar as informações que estão vindo, as outras informações, e saber qual tomada de decisão diante de cada situação. Se aquela informação é interessante e relevante, eu vou agregar. Se não é, eu tenho que descartá-la para não desalinhar e não sair do foco da resolução desse problema. A gente vai ver os estados emocionais que estão envolvidos, qual foi a sua alteração, qual é o jogo de poder que está envolvido, e a gente vai ver situações que vão acontecer que não contribuem. Então a gente tem que tomar a decisão aí, como eu falei, de eliminar mesmo. Primeiro, além de tudo, nesse momento a gente começa a entender como a mensagem foi gerada. Então, quando eu já percebo o conflito e começo a tratar, eu consigo ver qual é a linguagem melhor a ser utilizada, qual é a forma de certas informações precisam ser transferidas para as pessoas, e aí a gente começa também a ter outras situações que eu preciso me adaptar para transmitir a informação, pegar feedback e continuar o processo de resolução desse conflito, tá? Fazendo ele sempre com o foco em conflito que dê resultado positivo. Feito tudo isso, né, então a gente vai para a atitude, então a gente vai lá e implementa a situação A. Não deu certo, vou para a situação B, ou o plano B, para que o resultado seja sempre o positivo. Vem a manutenção desse conflito. Nesse manutenção, eu tenho que fazer, ou seja, quando a gente já participou, já está partindo para a resolução final, é um acordo. Então eu preciso dar manutenção a esse acordo. Eu preciso entender quais são os controles que eu vou fazer essa manutenção. Eu vou verificar realmente os resultados alcançados, se foram positivos ou negativos, e verificar os desvios. Se está tendo desvio, qual é a margem desse desvio que é aceitável, mas tentar corrigir para que alinhe-se, para que o objetivo seja concretizado e a gente entenda que aquilo tudo que aconteceu foi em prol de uma situação onde todos ganham. A gente tem que entender que esse realinhamento, a gente vai identificar novas oportunidades, novas estratégias. Então, ou seja, um conflito, por mais que a palavra conflito soa como negativo, a gente tem, como líder ou como gestor, a gente tem que entender que o conflito ele é positivo, ele provoca crescimento. Tudo depende de como eu estou vendo esse conflito e como que eu vou agir diante desse conflito, tá? Então, a gente tem tipos básicos, né, que a gente fala, esse é típico pessoa assim. São pessoas difíceis que a gente fala. As pessoas difíceis, então, a gente tem 7 perfis aí, né, como vocês estão vendo. O hostil, agressivo, ofensivo. 2, o queixoso, o rabuchento, desagradável. O 3, que é o indiferente, o calado. O 4, que é o super agradável, bajulador, né, que todo mundo quer. O 5, o negativista, que não consegue ver o lado positivo de nada. O 6, o sabichão. Toma muito cuidado com essas pessoas, que talvez essas pessoas, o sabichão, ele tem uma lábia, uma oratória muito boa e pode levar a gente ao erro. E o 7, o indeciso, que é o inseguro, o hesitante, né, que fica até... Ele fica opaco, né, apático diante da situação, não tomando nenhuma postura, tá? Nós, como gestores dessa era, que a gente chama ou da indústria 4.0, ou líder 3.0, como falo no mercado, eu já chamo de gestor 4.0, que é para facilitar, a gente precisa ter uma expertise diante desses conflitos, porque a gente precisa ser um líder mediador. Então, o líder mediador é aquele que tem a visão integral. Lembra daquela primeira fase lá? Então, vamos retomar, que a gente chama de oposição potencial, na qual eu vou saber exatamente tudo que está acontecendo, quem são os lados envolvidos, como está a percepção e o sentimento desse conflito. Em cima disso, eu vou ter um raciocínio sistêmico, ou seja, eu tenho que ter a capacidade de identificar todos os lados, os elementos, e ver
como está a situação desse conflito até ele estar realmente maduro, né? Presença, capacidade de aplicar os recursos mentais e emocionais para solucionar ou fazer o processo de escuta, processo de análise e a promover cenários, estratégias, avaliar e agir. E a conversação consciente, que é aquela capacidade de criar um ambiente onde todos podem participar de forma positiva, ter uma linguagem comum a todos e a gente ter um estilo de comunicação que provoque o resultado positivo, a resolução onde todos ganham. Além disso, eu tenho que ter um diálogo aberto, confiável, transmitir confiança para que as pessoas me vejam como uma pessoa que valoriza, ou seja, lembra aquele do respeito mútuo? Então, esse diálogo tem que ser muito franco, objetivo e construtivo. Quando eu tenho esse diálogo, eu provoco ligação. Eu provoco, então, ou seja, a criação de alianças e parcerias com todos os envolvidos, e com isso eu tenho um engajamento diante da resolução desse conflito. Se eu tenho engajamento, eu criei um diálogo positivo, então, provavelmente, o resultado de tudo isso, nós estamos tendo um ambiente de inovação. Então, eu tenho uma ruptura criativa, audaciosa, onde todos querem participar do conflito, resolver e promover situações de resultado, tá? Então, eu vou além do imaginado, o que não foi realizado até agora. A gente tem que entender que o mercado busca esse tipo de líder mediador, que tem essa atitude de enxergar além do problema e trazer um resultado positivo para a organização ou para o grupo, para o job, tá? Então, esse é um pouquinho desse comportamento agora do líder diante das 4 fases do conflito. E vamos juntos nessa caminhada. Lembrando, são 4 vídeos, esse foi o segundo, e até o próximo vídeo.